Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Tijuca e demais amigos que têm participado dos cultos pela internet, culto vespertino, domingo, dia do Senhor, nós temos mais uma liturgia de adoração ao nosso Deus. Sempre que nós iniciamos esse momento de reflexão na palavra do Senhor, nós oramos pedindo a bênção de Deus, primeiramente para quem está sendo instrumento para trazer o exame da Escritura e o que contém o estudo da palavra, e também para aqueles que estão ouvindo, participando do culto, para que sejam feitos pelo nosso Deus como um terreno fértil para receber a sua palavra e que ela prospere da forma como Ele designar. Então nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus, e eu convido que você se concentre nessa hora de culto ao Senhor, se desligue de qualquer coisa que possa interferir nesse tempo de comunhão com Deus e com os irmãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo então essa bênção. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela bênção de estarmos mais uma vez no dia do Senhor, à volta da Tua Palavra, para podermos examinar a Escritura e dela recolher, Senhor, bênção de ensino, de lição para as nossas vidas, do seu conteúdo maravilhoso, eterno, inerrante. Agradecemos essa bênção, pedimos que o Senhor nos assista nas nossas fraquezas, primeiramente a mim, para que seja instrumento nas Tuas mãos para comunicar o ensino da Tua palavra. E aos meus irmãos que estão participando, em qualquer que seja o momento de dedicação ao Senhor, escutando e participando da liturgia e ouvindo a Tua palavra, que sejam abençoados e que recebam, Senhor, todos os benefícios que a Tua palavra traz para cada um de nós. Louvamos o Teu nome, com o coração muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos percebido nos dias atuais que existe uma tendência muito forte, não só num ou no outro país, mas eu acho que isso está espalhado pelo mundo inteiro, uma tendência muito forte à rejeição ao nosso Deus soberano. Muitas pessoas, inclusive, se dizem ateus. E mais do que isso, há até movimentos oficiais de algumas autoridades para que seja bloqueado o acesso à Escritura Sagrada, e existe também uma certa postura contrária à presença do povo de Deus e às suas efetivas manifestações. Muito bem, isso tudo é muito antigo. Isso não é de agora, isso é muito antigo. Mas eu gostaria de fazer uma análise comparativa com determinadas posturas que toda a sociedade, de uma forma geral, apresenta. Parece ser uma tradição da sociedade quando alguém, por exemplo, tem uma audiência com uma autoridade pública. Você está acostumado a ver, até em filmagens, a respeito de câmaras, de setores públicos, como existe um cuidado até com a roupa que se vai utilizar. Há toda uma formalidade, como que vai se falar, o que vai ser falado, e há a utilização até de uma certa reverência específica em cada um desses ambientes. Isso por quê? Porque o ser humano está lá naquele ambiente investido de uma autoridade. Então tem toda uma situação de respeito, de reverência, para com aquele ambiente, para com as autoridades daquele ambiente. Então,
Já que nós somos assim, a sociedade tem esse comportamento de reverenciar quem é investido de alguma autoridade, e os comportamentos sociais já estão muito bem moldados dessa forma, coerentemente, pergunto, qual deveria ser a postura comportamental de nós, seres humanos, quando estamos perante Deus? E aí nós temos que dar uma informação bem precisa a respeito de que Deus nós estamos falando, né? Nós estamos falando do único Deus soberano e poderoso, criador de todas as coisas. Então, qual deveria ser a postura comportamental? Existe um texto, tranquilo, um versículo só. Esse texto foi escrito por Moisés no livro de Deuteronômio. Eu convido você para abrir a sua Bíblia aí, livro de Deuteronômio, lá daquele conjunto de 5 livros escritos por Moisés, no capítulo 6, no versículo 4. Me parece que é inclusive do Lecionário Mundial esse texto, e diz assim o texto sagrado, livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. É um alerta que Moisés faz. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu fico impressionado com essa precisão contundente do texto de Moisés, porque Moisés está escrevendo isso porque teve experiências significativas que marcaram a sua vida de uma forma incomparável. Então, quando ele escreve isso, o texto de Moisés que nos alerta para essa realidade, o nosso Deus é o único Senhor. Certamente você já tem escutado que muitas pessoas, das pessoas com as quais nós nos relacionamos, nos nossos relacionamentos cotidianos, muitas delas simplesmente nem consideram a existência de Deus. E quando a gente analisa exatamente o que acontece ao nosso redor, tudo que poderia nos ocorrer de coisas assim indesejáveis e que não acontecem, pelo contrário, nós o tempo todo estamos recebendo bênçãos de cuidado, de sustento, que nós chamamos da graça comum do nosso Deus, que atinge a todos os seres humanos. Todos nós, eu aqui dentro do templo da igreja, exatamente como as pessoas que estão transitando na rua agora, dependemos de que o ar tenha uma taxa de oxigênio adequada para que nós possamos sobreviver, respirar e sobreviver. Isso tudo está concedido pelo nosso Deus. E muitas pessoas nem consideram a existência de Deus provedor, sustentador da sua criação. A meu ver, isso é uma verdadeira loucura, E eu quero destacar como uma outra referência a história, e depois nós vamos desdobrar no texto que eu gostaria de também utilizar para a nossa reflexão, a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, uma pessoa extremamente culta e muito bem preparada lá no seu tempo, no tempo em que ele viveu. Então, há dados históricos que informam qual era, vamos dizer assim, o currículo do apóstolo Paulo antes do seu resgate. E ele, então, se preparou muito bem, é uma pessoa extremamente culta, e antes de ser resgatado por Jesus no caminho de Damasco, conforme o relato lá do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, ele era um perseguidor do Senhor Jesus e de todos os que faziam parte daquela igreja nascente.
os cristãos. Ele era um perseguidor. Ele saiu arrebentando em todos os lugares, perseguindo, assolando, até matando, tirando mesmo de circulação o povo cristão. Porém, aí o relato da sua conversão, nós podemos depois verificar no livro de Atos, após a sua conversão, ele passou a utilizar toda a sua grande capacidade intelectual para produzir textos, cartas, que ele enviava às igrejas. Escreveu textos maravilhosos e extremamente elevados do ponto de vista teológico e até cultural. E um desses textos que nós podemos utilizar agora para nos apoiar nessa análise, nesse exame da Escritura, é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versículos de 19 a 22. E por que eu separei esse texto? Você já vai entender com relação àquela afirmação que Moisés fez acerca do nosso Deus, que é o único Deus. Então, essa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 22, peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, por favor, para que você também depois possa fazer uma análise, um estudo um pouquinho mais detalhado, aí, com mais tempo. Mas olha que coisa impressionante que Paulo escreve nesse início da carta. Ele diz assim, a partir do versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Eles quem? Os homens, os seres humanos. Porque Deus lhes manifestou. Então, não foi um vizinho, um parente, um alguém que chegou lá e tentou conhecer, transferir informações, conhecimento para outra pessoa. Não. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está informando e orientando que Deus mesmo manifesta às pessoas o que se pode conhecer a respeito dele. Porque, no versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, os atributos invisíveis de Deus e tudo que foi criado, a criação, tudo isso são evidências efetivas sobre a pessoa do nosso Deus. Conhecimento a respeito da existência de Deus a partir dos seus atributos invisíveis. Tais homens são, por isso, indesculpáveis quando eles não reconhecem isso, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, agradecimento, mesmo a partir de tudo que sabemos sobre a graça comum que a todos os seres humanos chega como sustento, como bênção de sobrevivência e de conforto para as suas vidas. Não o glorificam nem lhe dão graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Que palavra é essa do apóstolo Paulo, pessoa extremamente preparada, de elevadíssima cultura e que conseguiu, em pouquíssimos versículos, juntar um raciocínio esclarecedor para definir, para apontar qual a situação do ser humano que não reconhece a divindade do nosso Deus, nosso Senhor, como único Deus. Quando se diz único Deus na palavra de Moisés, é único, não existe outra divindade. É tudo engano, é tudo completa
completamente enganoso. Deus só existe um, o nosso Deus, o único Senhor, como diz aqui a palavra que Moisés coloca no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. E esse aprendizado deve nos levar a uma efetiva reverência diante do nosso Deus, que é o único Senhor. A exemplo do que nós temos como comportamento moldado pela sociedade diante de autoridades humanas, completamente limitadas nas suas capacitações, nós devemos utilizar essa mesma postura, claro que com uma reverência particular, específica, para com o nosso Deus. Então, eu e você não podemos ter uma outra conduta a não ser prestar toda a mais alta reverência ao nosso Deus e manifestar a todas as outras pessoas que nos cercam, em qualquer lugar, essa nossa posição de fé, porque é o nosso Deus e é o único Deus. E nessa exortação de Paulo, o próprio Deus manifestou e permanece manifestando a cada ser humano. E independe do local onde esse ser humano está vivendo. Pode ser aqui no Brasil, pode ser lá na Rússia, pode ser na Áustria, pode ser no Japão ou em qualquer outro lugar. O que dele se pode conhecer é ele que manifesta diretamente a cada ser humano, imprimindo na sua capacidade intelectiva de raciocínio a realidade dos seus atributos invisíveis, a sua pessoa. E complementa que os atributos de Deus são percebidos por meio das coisas que foram criadas, sendo isto válido para todos os seres humanos. Se você pegar um cientista, o mais cabeçudo e competente do planeta, pode ser até que ele nem reconheça as questões relacionadas aos milagres da criação de Deus. Começa pelos nossos olhos, começa pela nossa capacidade respiratória, começa por essa bombinha que nós temos aqui no peito, que fica funcionando direto. Quando ela dá qualquer desviozinho de corrente, alguma situação, já fica todo mundo apavorado, a pessoa começa a sentir meio zonza, enfim. A normalidade do nosso corpo, miraculosamente e precisamente estabelecido pelos decretos eternos de criação do nosso Deus, isso tem que ser reconhecido por todos os seres humanos. Principalmente quando alguém está na sua normalidade, na sua homeostase, na sua tranquilidade de sobrevivência do seu organismo, de repente sente lá um abalo qualquer na sua saúde, no instantinho começa a se lembrar de que existe um Deus que controla tudo e todos na sua poderosa, mas amorosa mão. A meu ver, o ponto mais crítico desta exortação de Paulo é o final do versículo 20. Esse final do versículo 20, ele é muito sério, meus irmãos, apontando que tais homens que apresentam esse comportamento de não reconhecer a existência de Deus, nem lhe dão glória, nem lhe dão graças, eles são, diz aqui no versículo 20, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meus irmãos, isso é seríssimo, isso é muito sério, pois tendo conhecimento de Deus, não o glorificam nem agradecem a sua graça comum que chega à vida de cada um ser humano. Isso é muito sério. E esse alerta que o apóstolo Paulo faz, logo no começo da sua carta aos Romanos, baseado em tudo que ele experimentou, sendo uma pessoa muito bem preparada, de nível intelectual altíssimo, ele faz chegar essa carta e esse escrito e esse ensino de uma forma preciosa para a minha vida, para a sua vida e as pessoas com as quais nós nos relacionamos. E nesse ponto, talvez venha a pior parte a partir
dessa constatação de ser indesculpável para quem não tem a postura correta diante do nosso Deus. Ele complementa: por causa deste comportamento, Deus os entregou à sua própria loucura e às consequências nefastas do seu erro. Versículos 24 a 27, que eu não vou ler agora, mas eu sugiro que você continue essa leitura, depois faça um estudo um pouquinho mais detido na sua casa, onde você puder, para você conhecer a seriedade desse assunto. A primeira postura que nós temos que ter diante de Deus é reconhecê-lo como Deus, Criador, soberano de todas as coisas, dando glória e agradecendo todas as bênçãos que Ele faz chegar às nossas vidas. A partir disso, nos deleitarmos na comunhão com o nosso Deus em tudo que Ele nos permite conhecer a respeito dos seus atributos invisíveis e que nós podemos experimentar nas nossas vidas diariamente. E partimos já para a conclusão dessa breve meditação, meus irmãos. O termo correto é: ouve, ó Israel. Israel aqui é o povo de Deus, o povo da aliança. Não é um povo que tem uma designação política ou que está circunscrito a uma determinada região. Não, é o povo de Deus, é o remanescente fiel. É aqueles a quem Deus quis trazer das trevas para a sua maravilhosa luz. Ouve, ó povo de Deus, o nosso Deus é o único Senhor. Essa é a palavra, o ensino que Moisés nos traz nesse versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio. Estudamos no catecismo que o fim principal do homem é glorificar a Deus, gozá-lo plena e eternamente. E isso só pode acontecer quando nós estamos diante do único Deus para dar-lhe glória, louvar o seu nome e agradecer todas as bênçãos. Isso deve marcar as nossas vidas todos os dias. Deve ser a primeira postura quando nós abrimos os olhos de manhã, louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Ele é o único Senhor, o único Deus, consciente de que estamos sempre diante do soberano e poderoso Deus, uno e trino, como aparece aqui na cruz do santuário. E o temor do Senhor, diz a Escritura Sagrada em vários textos, principalmente nos Salmos, é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. É o caminho da verdadeira felicidade. Então, irmãos, o que nós queremos concluir aqui é para que você curta e compartilhe, exatamente como nós fazemos com determinados arquivos que muitas vezes recebemos pelas mídias sociais às quais nós estamos ligados. Curta e compartilhe. Coisas às vezes que não tem nem muita importância, nós somos muito efetivos em curtir e compartilhar. Curta e compartilhe a sua fé nesse Deus que é o único Deus, soberano Senhor das nossas vidas. Conte isso aos outros nos seus relacionamentos e você vai ver que deleite espiritual é sentir-se integrado, exatamente como Moisés e exatamente como Paulo estão nos ensinando nesses textos. Que você se sinta bem nesse estudo e extraia as lições necessárias e extremamente úteis para a sua vida. E que Deus nos ajude, principalmente na nossa missão aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca, 54 anos nesse local, pregando o Evangelho, anunciando, portas abertas para influenciar extremamente positivamente a nossa sociedade com essa fé maravilhosa diante do nosso Deus. Vamos então orar, agradecendo a bênção de Deus para esse estudo e que seja impactante na sua vida e daquelas pessoas com as quais você irá compartilhar essas verdades que nós acabamos de estudar. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, estamos prostrados para, primeiramente,
louvar o teu nome, agradecendo todas as bênçãos que o Senhor nos concede, principalmente, Senhor, de vermos, Senhor, com os nossos olhos espirituais, pela ação poderosíssima do teu Santo Espírito, iluminando a nossa razão, vermos as verdades e as realidades da presença do nosso Deus nas nossas vidas e na toda a tua criação. Louvamos o teu nome, dá-nos, Senhor, a bênção desse aprendizado impactar efetivamente a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão participando dessa liturgia pela internet, à distância, e que o aprendizado aqui recolhido, Pai, seja efetivo e influencie a todos os nossos relacionamentos, para que todos nós estejamos reverentemente diante do Senhor, prestando louvor e agradecendo todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Louvamos o teu nome, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.